Bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos. Nós estamos começando agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e um bom domingo para você. Isso. E também para vocês todos que nos acompanham nessa nossa conversa cada domingo na Rede Vida. Espero que vocês estejam nos acolhendo bem em suas casas e que o nosso encontro lhes traga alguma coisa boa também. Olha, hoje nós celebramos com a igreja o 7º domingo do tempo comum. Aliás, nós vamos interromper agora o tempo comum, porque semana que vem a gente já começa primeiro domingo da quaresma, né? Mas a gente vive hoje o 7º domingo do tempo comum. O evangelho que nós que vamos ler hoje em todas as missas, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48, e, portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É um baita de um desafio esse, né, Dom Odilo? É a conclusão, praticamente, do Sermão da Montanha. A gente poderia dizer é um resumo de tudo que Jesus quis ensinar. É claro, Jesus põe a meta altíssima, a perfeição de Deus. O Evangelho é um caminho de perfeição. Não é a perfeição estética, não é a perfeição estoica. Sei. Simplesmente é uma perfeição por achar bonito. Não, é perfeição segundo Deus. É perfeição na verdade, na humildade, na caridade, né? A perfeição na doação, no serviço e assim por diante. A perfeição na vivência da vida, né? Enfim. E aí, Jesus põe esta recomendação altíssima. Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Porque Jesus fala antes, se você amar somente aqueles que amam você, que mérito você tem? Até os pagãos fazem isso. Se você saudar somente aqueles que saúdam você, bom, que mérito você tem? Todo mundo faz. Aí ele diz, ame os seus inimigos, faça o bem àquele que lhe faz o mal, aquele que persegue você, faça o bem. E assim por diante. E se você fizer isso, então sim você é mais semelhante ao Pai do céu. E aí Jesus põe, sejam, portanto, perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Então, é aquela medida alta que devemos ter sempre diante de nós. Nunca seremos como o Pai do céu, porque com o Pai do céu só Ele mesmo, né? Mas o ideal precisa ser. O ideal vai nessa direção, não no contrário. É verdade. O ideal da vida não é viver a malandragem como o diabo. Falar claro. Não é ser mau como o diabo. Não é ser mentiroso, falso como o diabo. Não é ser violento como o diabo. Não, isso não é o ideal da vida. O ideal é ser bom, é justo, é honesto, é digno, é amoroso, respeitoso. Isso é o ideal. Isso é de Deus. Então, ter isso diante dos olhos nos dá uma direção na nossa vida em qualquer instante. Muito bom, sim. Dom Odilo, a gente está vivendo, como eu disse, a gente vai, quarta-feira nós começamos a quaresma, começamos na quarta-feira de cinzas, né? O carnaval vai acontecer terça, mas já estamos vivendo no carnaval. Mais uma vez a proposta da quaresma, convertei-vos. E a gente começa justamente com o pedido na quarta-feira, dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. Aliás, eles são dois pedidos, né? Conversão e a fé, né? A conversão e a fé que vem junto, né? Exatamente. Convertei-vos e crede no Evangelho, ou então a outra fórmula seria essa, lembra-te que és pó e ao pó has de tornar. É verdade. Parece meio tétrico, não, mas a verdade é esta. Tu és pó, ao pó has de tornar. Esta vida passa, em outras palavras. Você não vai viver para sempre nesta vida, vai fazendo o quê? Viva bem, viva honestamente, viva dignamente, produza frutos bons, use bem a sua vida, né? E esta é a chamada da quaresma, converta-se a Deus, volte-se para Deus, dê valor a si, dê valor à sua vida. E esta outra fórmula da imposição das cinzas,
convertei-vos e crede no Evangelho. São as palavras de Jesus no início da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Pois bem, é o chamado para o tempo da Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de a gente pôr os pés no chão, largar de ilusões, de falsidade, de viver num mundo paralelo, né? Largar o mundo paralelo, viver a realidade, pé no chão, pé na realidade, encarar a verdade, né? Da própria vida também. E aí sim a gente tem a condição de a gente progredir na vida. Vamos um pouco de catequese aqui, porque o bispo é o catequista. Vamos lá, cinzas, Dom Odilo. Cinzas, o que é? Cinza é um sacramental, né? É um sinal. É um sinal. Cinzas são usadas na igreja como um sinal, nesse caso de penitência, mas também de pó, morte. Como o senhor tinha falado, lembrando que a gente é pó, né? Mas as cinzas também, você sabia que antigamente usava, em vez de homo total ou de outros ingredientes, usava cinza para branquear. Para branquear a verdade, sabão de cinza, de fazer essa verdade. Porque a cinza tem um Ele é elemento cáustico corrosivo, então tirava a sujeira na base de calda de cinza. Isso mesmo. Cinza é purificadora também. Então, o início da Quaresma é a chamada purificação, o tempo de conversão. Eu nunca tinha pensado, não. Cinzas, mas lembra pó. Cinza é matéria que já viveu, é matéria queimada, é matéria que virou pó. Né? Isso mesmo. É lembrar, nossa vida vira pó. Então vamos viver bem esses dias que Deus nos dá. Esse é um sinal que a gente se vê receber a cinza como uma disposição também para a conversão, né? Sinal de penitência, de disposição, de acolhida. Não tem nada que misturar cinza com leite das crianças, não tem nada a ver com isso. Não misturar cinza com comida, não é para comer cinza, não é esta a finalidade. Cinza não tem o efeito por si só, não é coisa mágica, é um sinal que lembra. Sinal que indica o que deve acontecer. Por isso, quando eu participo da missa na quarta-feira de cinza, eu vou com a predisposição, esse ano eu quero mudar. Então, para isso eu vou receber um sinal. Eu quero me purificar, eu quero encarar a vida. Isso. E eu vou viver de modo mais realista a minha própria vida. E a gente já disse esses dias, a gente começa nesse dia, na quarta-feira, a campanha da fraternidade, né? Que vou lembrar novamente, o tema é Fraternidade e Fome, e o lema é dai-lhes vós mesmo de comer. Deixa eu inverter o tema. A gente fala fraternidade e fome, mas vamos dizer fome e fraternidade. Será que não fica melhor a gente dizer fome e fraternidade? Quando se vê alguém com fome, seu coração não fica machucado, não fica com vontade de dar de comer, de ajudar essa pessoa a superar a fome? Então, a fome é um apelo à fraternidade, é um desafio à fraternidade. Aliás, essas duas palavras nunca deveriam existir juntas, fome e fraternidade, porque se houvesse fraternidade, a fome deveria desaparecer. É verdade. Dom Odilo, dá a bênção para a gente, então, terminar esse momento. Então, eu desejo a vocês bom início da semana e bom início da Quaresma. Começa com a quarta-feira de cinzas. Aliás, precisamos recordar que quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. São duas práticas que a gente não deve deixar de lado na quarta-feira de cinzas. Práticas penitenciais. Com elas, nós nos colocamos à disposição da graça de Deus. A gente reconhecer que não só de pão vive o homem, né? Não só de comida nós vivemos para matar a fome do corpo. É claro que a gente precisa olhar para aqueles que não têm comida e imediatamente ajudar. Mas lembrar, não é apenas a comida do corpo que nós precisamos para a vida, né? Mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que nós possamos iniciar bem a Quaresma e viver bem a Quaresma. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.